Bem, eu acabei de terminar de assistir a série Free, uma grande série, uma das melhores que eu já assisti da minha vida. E eu tive a ideia de uma música baseada na música final dela. Eu queria a opinião de vocês, se vocês querem dar ideia, me digam aí. Foi passar